É um prazer estar aqui de volta palestrando. Fazia tempo que a gente não tinha essa oportunidade e isso causa assim, bastante alegria para a gente. E é um prazer termos também. Se não tivesse vocês, não teria como fazer a palestra também. Então a oportunidade é mútua. A gente tem que contar também dos espíritos desencarnados, que a gente sabe que está aqui presente. Muitos vêm por curiosidade, mas muita gente vem para ajudar. Realmente o centro nosso aqui vem contribuir aí com as energias boas para a gente ter esse ambiente agradável que a gente tem aqui, né? Mas eu prefiro dar a palestra para quem eu vejo. A gente sabe que a visão espírita que alguns médios têm depende dos dois lados, depende do plano espiritual e do plano material aqui também. No caso, o plano material pode cooperar bastante, mas a minha visão espírita é meio limitada, é assim, nada. Então, eles sabem, eles conseguem ler meu pensamento, que eu gosto muito deles, mas eu prefiro ver o que o coração sente, né, aquele negócio. Então, mas de qualquer jeito, todos sejam bem-vindos, os encarnados e os desencarnados também. Vamos lembrar um pouquinho aqui Cortella, Sérgio Cortella, que ele fala uma historinha que ele fala que é uma história chinesa, né? Quando duas pessoas se encontram e cada uma tem um pão, quando elas trocam esse pão, cada uma vai embora com um pão. Se essas duas pessoas, em vez de pão, elas tivessem uma ideia, e essa ideia fosse diferente, porque se a ideia fosse igual, elas trocariam as ideias e sairiam com uma ideia. Mas se essas ideias fossem diferentes, elas trocariam essas ideias e cada uma ia embora com duas ideias, cada uma. Então a ideia tem essa capacidade, a gente pode dar a nossa ideia e a gente continua com ela, a gente pode dividir a nossa ideia e a gente continua com ela, a gente pode multiplicar a nossa ideia e continua com ela. E a ideia dessa palestra é justamente essa, que a gente troque as ideias aí em cima de um assunto, certo? Eu estou contente porque eu consegui marcar a palestra com ele. Você sabe que o Rodrigo é um cara que é meio, como é que eu podia dizer assim, ele é um cara conectado. Toda vez que ele manda um e-mail ele manda uma comunicação para nós, vem por WhatsApp, todos os nossos meios de comunicação. Sinal de fumaça, e o meu e-mail, eu só pego pelo e-mail. Então eu recebi à noite e falei, poxa vida, eu queria tanto fazer a palestra essa semana e não vai dar, porque as pessoas já com o WhatsApp provavelmente já responderam para ele que vão fazer a palestra. E na realidade deu certo. Ninguém quis responder, que é difícil a gente dar palestra aqui, né? A turma que gosta da palestra. Então, é uma disputa, né, Bárbara? É uma disputa brava. Então eu gostei, me fez bem, né? E a palestra ia ser ter razão ou ser feliz. A gente já vinha discutindo com a minha esposa aí várias vezes e a gente estava... Eu queria fazer essa palestra, mas quando eu comecei a escrever a respeito, eu cheguei à conclusão que eu sou feliz quando eu tenho razão. Eu não queria trazer essa proposta para todo mundo aqui, porque é meio assim, vamos pensar assim, egoístico, né? E a espiritualidade acho que não colaborou nada, porque toda vez que eu tentava escrever alguma coisa, não saía nada, mesmo por mim mesmo, acho que até o meu espírito estava meio nervoso com isso. Ele não quis. Então, há 2 semanas atrás, a gente estava fazendo o Evangelho no Lar e vendo... A gente está usando o livro, fazer a propaganda aqui, Renovando Atitudes, né? E um dos títulos era o Grão de Mostarda. E quando nós estávamos lendo isso no Evangelho, aquilo começou a abrir um monte de coisa nova, porque na realidade Renovando Atitudes, do Francisco, do Espírito Santo Neto, ele traz uma abordagem bastante concreta de uma análise que ele faz do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele pega alguns capítulos, não é do Evangelho inteiro, e faz uma abordagem, mas uma abordagem assim, diferente, uma abordagem mais ampla dentro do contexto que a gente tem hoje. E é bem completa, eu gostei do livro, né? Então nós começamos a ler e veio isso na minha cabeça e foi a semana inteira mastigando em cima o grão de mostarda, sobre a fé, o tamanho do grão de mostarda. E ficou assim, veio a oportunidade da palestra, falei, eu vou colocar essa palestra, porque ter razão, ser feliz não funcionou, né? Então foi assim, a palestra vai ser então sobre o Renovando Atitudes do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, né? Eu gosto de falar o nome do livro e do autor por causa de direitos autorais.
A gente sabe aquele problema. Agora ainda mais a gente está gravando aqui, isso aqui vai para o YouTube, o Francisco lá vê que eu estou plagiando ele, isso não é uma coisa legal do espírita fazer, né? A gente sabe disso, depois ele me processa. E eu, como ser espírito, sei que talvez ele, mais para frente, ele pode morrer, em vez de me processar, ele fica me assediando aí, então não fica legal. Vamos fazer a coisa certa. Lembra sempre, renovando a atitude de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. Por que eu faço a brincadeira aí do livro, né? Eu gostei muito do livro. O livro é bom. Inclusive é o que a gente lê na nossa segunda parte durante a aula de mediúnico. É um livro gostoso, é um livro que explica um monte de coisa. E por que eu faço a abordagem e falo que o livro é psicografado? Eu gostei não porque é psicografado, né? Porque a gente como espírita, da igreja espírita, tem muita gente que, às vezes até a gente se pega nisso, eu só leio o livro espírita ou psicografado, porque é melhor. A gente acha que os livros que são escritos pelas pessoas do outro lado são melhores do que as pessoas que estão aqui. A gente perde o conceito de que o espírito lá é o mesmo espírito aqui. Essa palestra, por exemplo, foi escrita baseado num livro que foi psicografado, mas quem escreveu foi um espírito encarnado no momento, né? Pode ter até algumas influências espirituais aí que me ajudaram, mas foi escrito por um espírito encarnado, eu, o espírito. Então todos os livros que são escritos hoje foram escritos por espíritos. Então é interessante que eu tenho até pena das pessoas que acham que só o de lá vale a pena. Tem muito livro escrito por pessoas encarnadas que é muito melhor do que muitos livros ditos por pessoas desencarnadas. A gente nem sabe se foi escrito mesmo, se não foi um fake. Porque tem uns livros que a gente lê e até acha, será que o espírito se preocupou em passar um tempo dele escrevendo isso aqui? Então fica difícil. Mas é interessante o seguinte, cabe aqui a nossa reflexão de que o que a gente está lendo é o que realmente a gente quer ler, ou que a gente acha que é bom para a gente, ou porque as outras pessoas estão influenciando. Passando do ponto de vista da palestra, que vai falar sobre o grão de mostarda e sobre a fé, vamos usar a nossa fé raciocinada para entender esse tipo de coisa. Será que o que eu estou lendo é realmente o que eu quero, né? Então vamos refletir um pouquinho a respeito disso. A respeito do grão de mostarda aparece 2 vezes no Evangelho. Evangelhos canônicos lá, da igreja, que ela diz como os oficiais, são Mateus, Marcos, Lucas e João. Sobre o grão de mostarda aparece 2 vezes. É no Evangelho de Mateus 13:31, que fala que o homem joga o grão de mostarda na terra e ela se propaga, dando uma ideia da evolução do homem aí nisso. E a segunda parte, que é o que interessa para a gente, que é tratada pelo Francisco do Espírito Santo Neto, no livro Renovando Atitudes, ele fala sobre a passagem que Jesus fala do grão de mostarda pode mover montanhas. Essa passagem é aquela que depois que Jesus sai do monte, que eles veem Moisés e Elias, eles caminham para a cidade e um pai de uma pessoa para eles e pede ajuda, falando que o filho tem problemas. Uma hora ele se joga no fogo, outra hora ele se joga na água, e necessariamente não é nessa sequência. O cara é meio maluco lá. E aí Jesus, já como mestre que ele deixa que os apóstolos tomem conta disso. Então os apóstolos vão lá, tentam fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa e não consegue nada. Aí Jesus já sabia disso, ele tinha anos-luz na frente de todo mundo que estava naquela época encarnado. Então aí ele vai e como diz Mateus, ele tira o demônio do corpo do rapaz lá. E na discussão depois disso, que nem a gente faz nas nossas aulas mediúnicas, discutiram-se o assunto e os apóstolos perguntam para Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos tirar o demônio do corpo dessa criança? E Jesus fala assim: porque vocês são os incrédulos, né? Ele não falou isso, né? Ele fala assim: pela sua incredulidade, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, fala para esse monte, passa daqui para lá, e ele vai passar, certo? E nada vos será impossível. Então, Jesus, nesse ponto, ele explica a fé. Qual o tamanho que tem que ser a fé? O tamanho de um grão de mostarda, para mover uma montanha, certo? Eu gosto muito dessa passagem aí, porque é o mestre que depois dele só tinha 12, né? Ele só tinha 12 apóstolos. E ele ensinava diariamente. A gente vê que todas as passagens de Jesus, ele nunca perdeu uma oportunidade de ensinar. E os apóstolos não aprenderam, né?
Então isso me faz satisfeito, né? Porque às vezes eu falo para meus alunos estudar e eles não estudam. Quer dizer, Jesus, com todo aquele cabedal dele, ele arrumou 12 apóstolos, um vendeu ele por 33 dinheiro, o outro negou ele 3 vezes numa noite, o resto queimou o chão no dia que ele foi crucificado, ninguém apareceu lá. Então eu me dou aqui por até satisfeito pela minha turma, né? Então nesse ponto ele fala que nada é impossível, né? Essa passagem também a gente pode encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, número 19, capítulo 19, a fé remove montanhas. E é o único capítulo que faz a mesma relação com esse aqui. Capítulo 19 desse livro, capítulo 19 do Evangelho. Eu sei que vocês não têm, alguns não têm a Bíblia em casa para ver o Mateus 3,31, mas todos têm o Evangelho, né? Sim. Alguns também têm esse livro. Tem. Quem não tem, põe o nome aqui, depois a gente arruma. Certo? Então, no Evangelho é o capítulo 19, só para lembrar aí, 19. Então, a fé é a ideia que nós vamos trocar aqui hoje, sobre a fé que Jesus fala, né? Então, o Francisco, do Espírito Santo Neto, ele afirma que a fé é instintiva e vem dos primórdios da nossa existência. A gente sabe, com o estudo da codificação espírita, que nós passamos por vários mundos. O mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal, até nós atingirmos o mundo nominal. E ela só atinge a plenitude, a fé, nos espíritos, nas criaturas mais evoluídas. E o que quer dizer isso aí, né? Como é que ela vem acontecendo nesses mundos todos? No mundo, nas próprias palavras de Hamed, né, psicografada por Francisco, a fé e o seu efeito estão em tudo que existe no universo. Hoje, nós estamos aposentando o Hubble, né? Que é o nosso maior telescópio que está lá fora. Vamos colocar um que é 17 vezes maior. Isso só quer dizer uma coisa para nós: a gente vai ver 17 vezes mais e nós vamos nos sentir 17 vezes menos. E aí a gente ainda vai ver que a gente tem tanta essa importância, porque Deus gastou um tempo para fazer a gente, então quer dizer que a gente é importante, mesmo sendo tão pequenininho assim. Então, no mundo, por exemplo, no mundo mineral, todo mundo conhece o lápis aqui, né? Ainda bem que não tem gente nova. Aquele negócio que a gente escrevia antigamente, usava para fazer risco, né? Quando ele caía, ele sempre quebrava a ponta, que era grafite. Então o grafite é um material muito frágil. Mas quando ele está no centro da Terra, ele sofre aí nas profundezas da Terra, lá ele sofre uma pressão muito forte, uma temperatura muito forte, ele rearranja as suas moléculas e passa a ser um dos materiais mais duros do mundo. Ele passa a ser diamante. E a característica de dureza é dada pela capacidade de um material riscar o outro. Então, são muito poucos os materiais, na realidade, acho que não tem nenhum material que risca realmente o diamante. O diamante é o material mais duro que tem no mundo. E ele sai do material mais mole, mais frágil. O que faz essa estrutura atômica, que ela tem uma energia nela que faz ela chegar nesse ponto do mais frágil para o mais forte, só sob pressão e temperatura. Eu garanto aqui, se a gente colocar qualquer um aqui sob pressão e temperatura, a gente acaba amolecendo, não endurecendo. Então o diamante tem essa característica, né? Uma outra coisa que a gente vê também, e isso Hamed, psicografado por Francisco, fala que é a fé que já se manifesta nas menores coisas que tem na natureza. No mundo vegetal, por exemplo, eu não queria trazer isso aqui agora, essa palestra é para passar daqui uns 3 meses, mas, por exemplo, quando as árvores aqui começam a cair as folhas, por que as árvores fazem isso? As árvores, na realidade, deixam as folhas cair porque ela reduz a área que ela tem. Uma folha tem uma área grande, se ela cai, a árvore perde aquela área. Então, se ela continuar com aquela área grande quando está frio, ela troca muito calor com o meio ambiente, ela vai perder muito calor e ela pode até morrer congelada no inverno. Então, ela joga toda a folha dela fora no inverno, as árvores perenes. Tem algumas que não, né? As arvinhas de Natal fica tudo aí. Porque ela tem também a folhinha pequenininha, ela não tem uma área grande. E por que ela faz isso? Para quem estudou biologia aqui, eu sei que faz tempo, né, mas vou relembrar vocês. A fotossíntese é feita pela folha. É a respiração da árvore. Ela pega os nutrientes do solo, pega a água do solo, tudo, mas ela precisa do sol para ela fazer a troca gasosa, para ela se alimentar.
E por que ela joga as folhas dela toda fora? Numa assim, é a mesma coisa que a gente chegasse e tirasse o pulmão nosso para fora e morresse, né? A gente ia morrer. E elas têm essa certeza que na outra estação elas vão crescer novamente, elas vão ter força para crescer. E a passagem de tempo que elas vão vendo, elas vão se acostumando com esse processo e vão fazendo mais rápido. A gente viu um exemplo rápido, fácil aqui, que quando dá o calorzinho já da primavera, as folhinhas vêm tudo para fora. E aí dá aquele frio, algumas até caem de novo, porque elas já estão adiantando aí o processo dela de fé, e que faz com que ela vá fazendo esse processo de rejuvenescimento dela e trazer as folhas de novo. Então, a fé está também aí no mundo vegetal, né? No mundo animal, eu peguei um exemplo aqui que é legal. É o retorno e a migração e a imigração dos pássaros. Os pássaros saem daqui, do hemisfério norte, vai quase até a Patagônia, lá na América do Sul, e voltam. Esses pássaros, eles não têm mapa, eles não têm bússola, eles não têm GPS, eles não têm smartphone, e eles fazem isso com uma perfeição. Alguns fazem a primeira vez, porque eles nunca foram nascer, eles já vão para lá, e eles têm certeza. Aqueles que vão já foi uma vez, quando eles já faz a segunda, terceira vez, já acaba sendo fácil, mas quando você faz a primeira vez é sempre difícil, né? Então eles vão e voltam com essa certeza, que eles têm que ir para lá, porque se eles ficarem aqui, eles acabam morrendo, né? E mata de inveja, acho que até muita gente que está nessa sala, que às vezes para o carro aqui, e vai procurar o carro lá. O cara não tem capacidade de achar um carro no estacionamento. O pássaro vai daqui até o sul e volta. E o que faz isso, né? Hamed fala, é a fé que eles têm, já embrionária nos animais. E no ser humano? No ser humano ele traz um exemplo muito bacana. Ele fala que o ser humano, mesmo aquele que é muito poderoso, que tem um conhecimento grande, ele cai de joelhos na frente de uma estátua, na frente de uma imagem, na frente de uma ideia. Por exemplo, Deus, uma cruz ou uma imagem de um santo. Quando ele cai de joelhos, ele cai ou para pedir alguma coisa que ele está precisando e ele vê que está acima dos limites dele, ou ele cai para agradecer uma coisa que ele recebeu e ele sabe que ele não fez nada quase para receber aquilo. E ele se dedica a essa gratidão, ou ele pede esse socorro para uma pessoa que ele não tem a mínima ideia quem seja. Porque nós, na nossa infantilidade espiritual, tem que falar infantilidade espiritual, porque não dá para falar outra coisa, que a gente está aqui numa palestra espírita. Mas, por causa da nossa infantilidade espiritual, a gente não tem capacidade de saber quem é o Espírito, quanto mais quem é Deus. A única coisa que a gente consegue provar de Deus atualmente, que as pessoas fazem, é que Deus é improvável. Mas o que faz isso? De onde vem essa certeza que a gente busca uma ajuda de um ser que a gente nem sabe quem que é? Volta Hamed e fala que na pulsação de todas as criaturas vivas e nas menores criações do universo. Ela vem evoluindo dentro das nossas passagens de vida a vida. E de mundo a mundo, mineral, vegetal e animal. Ele ainda afirma que já se manifesta no homem selvagem, fazendo nutrir a crença pelos elementos naturais. Porque ele vê alguma coisa que está acima do poder dele, e ele se agarra àquilo como que aquilo possa ajudar ele nas coisas que ele não tem condição de fazer por ele mesmo. Então a fé começa a crescer já mais no homem nesse ponto. E ela atinge como eu falei, ela atinge a sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Não é de se admirar que com a manifestação como qualquer manifestação de progresso, ela galga uma escalada progressiva e bem lenta. O que não quer dizer que a gente pode forçar esse desenvolvimento da fé. A minha filha, a gente estava conversando com ela, acho que foi essa semana, ela está lendo um livro que chama Outliers. É um livro que fala sobre os gênios aqui que teve. Bill Gates, aí a galera tudo. E tem uma coisa comum nesses caras. Todos eles gastaram mais ou menos 10 mil horas de sufoco no que eles fazem. Bill Gates gastou 10 mil horas em programa de computador, outras pessoas gastaram 10 mil horas batendo a bolinha de golfe, outros gastaram 10 mil horas batendo a bola no basquete. Então, mesmo com a fé, ela precisa de uma ação para que ela aconteça. Então, não adianta você ter uma fé contemplativa, certo? Então, tenha isso em mente. O que eu estou dizendo é as 10 mil horas. Quando você estiver desenvolvendo a sua fé. Se não treinar, a fé não vai para frente. Francisco ainda diz que a fé é uma crença inata, impulso íntimo fundamentada na certeza absoluta, que em toda e qualquer situação está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal.
Vejam bem, certeza absoluta. É assim, não há possibilidade de falha. A gente tem essa certeza absoluta, é única. Então essa característica a gente pode perguntar para nós mesmos. Quando nós estivermos fazendo alguma coisa, eu tenho ou não completo entendimento e consciência do que está acontecendo. Isso vai conseguir medir a nossa fé. Então toda vez que a gente estiver em algum problema e a gente tiver que fazer alguma coisa, pergunte-se a si mesmo: eu tenho consciência disso, eu tenho crença disso, eu acredito nisso, e eu posso fazer com que essa minha crença possa me elevar no ponto melhor, me ajudar na situação que eu estou para um melhor? Então é isso, tenham isso aí em mente. A resposta a essa pergunta pode medir a sua fé no quesito da questão, propriamente dito. Então, como um processo embrionário, ela começa quando nós estamos até no mundo mineral. Os valores da fé se estruturam entre experiências do sentimento e do raciocínio ao longo das nossas encarnações consecutivas. Então, vocês notaram, não vai haver necessidade de uma fé completa num ser incompleto. Então, completar a nossa fé vai vir com completar a nossa evolução. Mark W. Baker, em um dos seus princípios espirituais do livro Jesus, o maior psicólogo do mundo, minha esposa que me prestou, ele relaciona a mensagem de Jesus com os causos que ele tem. Ele é um psicólogo. E ele diz: a coragem não é a ausência do medo, mas sim a presença da fé, apesar do medo. Então a gente vê que a fé, ela não está só nas coisas que a gente faz, mas como nas coisas que a gente não faz também. Por falta dela, a gente acaba fazendo o que não deve ser feito, ou que a gente não está preparado para isso. E ele traz a fé, então, nessa situação, não como uma muleta, mas sim como a identificação das verdadeiras intenções das ações divinas sobre nós. E a certeza que tudo está absolutamente certo no universo. Mesmo que a gente ache que as maiores desgraças que acontecem, tem alguma coisa de mal, tem alguma coisa de bom, tem um plano divino em cima disso daí que vai ser acertado quando a gente entender essa fé. A gente entende então que todos os conceitos de Jesus que ele trouxe é dinâmico. Somos filhos de Deus. A gente só tem noção desse conceito. Na realidade, todo mundo aqui tem noção de metade desse conceito, porque nós todos somos filhos de pais. Então a gente entende essa relação filho para pai. Mas a gente só vai ter uma noção completa disso quando a gente passar a ser pai. Porque aí a gente vai entender a ação do ensinamento de Jesus, como somos todos filhos de Deus, que vem daquela dinâmica que aparece em casa logo quando o nenê já está para nascer, né? Aí você não sabe que a mulher não faz certas coisas, tem que acordar mais cedo para ajudar a pôr a meia, você tem que limpar o vômito que às vezes ela faz no banheiro, você tem que passar o óleo na barriga, porque senão dá as estirias. Isso é por processo natural. Mas a gente vê também que pelo processo adotivo está se estabelecendo uma paternidade. Os próprios pais já começam: será que ele vai gostar desse quarto? Será que ele vai gostar da gente? Será que a gente vai ser como pai para ele? Então essa dinâmica já começa bem antes da criança chegar. E quando a criança chega, aí quem é pai já sabe, eu não preciso explicar nada como é que fica essa dinâmica com o tempo, né? Então é assim, os conceitos de Jesus são dinâmicos. Amar os vossos semelhantes como a ti mesmo. O conceito de amor de Jesus, nós já falamos aqui, é o agape, o amor-ação. Então é o amor que você faz pelas outras pessoas, o que você faz para você. Ação, sempre, nunca aquela contemplativo. Bata e a porta se abrirá. Ação de bater, de fazer um barulho, de gerar uma energia positiva. E depois, se a porta se abrir, você tem que ser a sua ação para poder entrar também. Novamente, quando ele traz então, tem a fé do tamanho de uma semente de mostarda e move montanhas, aí a gente vê que a nossa fé, ela não deve ser mesmo contemplativo, porque o tamanho de um grão de mostarda movimentar uma montanha, a gente vê a relação de dinâmica, de potencialidade dessas duas forças, é quase impossível a gente ver uma lógica nisso daí, mas ele traz isso para a gente. Então você deve acreditar que você pode fazer, mas você deve ir lá e fazer, senão a sua fé não conta, né? E prove não aos outros, mas a você, reforçando essa fé. Lembra que eu falei das 10.000 horas? A gente tem que fazer, é nessa hora que a gente vê isso. Então a fé não é a crença, mas a prática da crença. Se não tiver isso, a fé não existe. Lembrando, mas não fazendo propaganda, né? Da Tostines, vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? A pergunta na realidade é: evoluímos porque temos fé ou temos fé porque somos evoluídos?
Então a gente vai ver que existe uma interligação entre ter fé e evolução, que as duas vão crescer juntas e a gente não sabe qual que alimenta a outra. Então Jesus sempre falava quando curava as pessoas: a tua fé te curou, não meu pai, não fui eu, a tua fé. Então quando a gente entende que a maior parte dos nossos problemas que nós sofremos durante as nossas encarnações aqui, até alguns no plano espiritual, são decorrentes da nossa própria vontade, da nossa própria determinação, através do processo de livre-arbítrio, que a gente pode fazer o que quiser, mas em compensação a lei da ação e reação traz a gente a assumir as responsabilidades dos desbalanços energéticos que a gente fez, e durante a vida a gente vai ter que fazer isso. Ele traz nessa: tua fé te curou, a tua consciência dentro do que você fez, num sistema de reajuste divino. Isso faz com que a tua fé te cure, do mesmo jeito que a tua fé te trouxe nessa situação que você está hoje, de doença ou de enfermidade. Então, o mestre, na sua característica simples, ele mudou completamente o conceito de religião, introduzindo no conceito de fé o componente razão e entendimento. Porque quando Jesus veio, a gente já ouviu várias vezes disso, que Moisés veio com os conceitos de justiça, né? Olho por olho, dente por dente, e Jesus veio com os conceitos de amor. Somos todos filhos do mesmo Pai, portanto somos todos iguais, e temos uma oração, que eu falei há um tempo atrás. Então, ele trouxe esse componente da razão e do entendimento, a fé raciocinada, que o Espiritismo vem trazer, através do Espírito da Verdade, né? Então a gente tem a razão, o amor e a verdade agora com o Espiritismo, que é o que os espíritas acham, né? Então a fé raciocinada tem a sua extensão alcançando o infinito, e nas próprias palavras do Mestre, quando ele diz: sois deuses, garantindo a nós um poder divino de mudar as coisas ao nosso redor e das pessoas que estão conosco. Assim, perto da conclusão, a gente faz o seguinte, minha opinião, é claro. Quando Jesus, na sua parapsicologia crística, que ele foi uma das poucas pessoas que pisou nesse planeta e entendeu por completo o sistema humano, a pessoa encarnada, o espírito, ele não veio medir a fé. Quando ele fala que a fé tem o tamanho de um grão de mostarda, pode mover uma montanha. Ele não quantificou a fé, porque ele deu o exemplo da menor coisa que tinha naquele tempo. Se fosse hoje, ele falaria que era a partícula antiatômica, ou Hertz, ou alguma coisa que tem por aí, que seria uma coisa mínima. E ele também não quantificou o que se pode fazer com a fé, porque na época ele pega uma montanha, que é uma das maiores coisas que as pessoas tinham naquele tempo. Pouca gente naquela época sabia a respeito do universo, do tamanho da Terra e de outras coisas. Então ele põe o grão de mostarda como um efeito sem dimensões, adimensional, para fazer um esforço que seria quase impossível, que seria uma mudança, afirmando que você não precisa ter uma quantidade de fé, você precisa ter a fé, e através dessa fé você alcança o que você realmente quer. A gente volta para Kardec: fé inabalável só é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? Então o que eu digo para vocês é o seguinte: procurem no mais profundo do seu ser, exercitem o seu sentimento sagrado, se assim podemos chamar, proporcionando pelo arquiteto do universo para nós, os seus filhos, e fiquem na paz e na fé que Jesus nos ensinou.